Estou aqui dentro do passatão do Douglas de novo. Olha o reloginho marcando o nosso tempo. Vamos tentar fazer um vídeo bem rápido aqui só para esclarecer algumas coisas e responder algumas perguntas e dúvidas que ficaram nos vídeos que o pessoal deixou aí na parte de comentário dos vídeos da semana passada. Beleza? Então o primeiro que a gente vai começar aqui é o Jobson Linhares. Ele falou que gosta bastante do canal, falou que gosta bastante dos vídeos. Eu fico muito agradecido, muito obrigado mesmo, Jobson Linhares, de acompanhar o canal. Mas que ele gostaria de ver mais eu colocando, por exemplo, as caixas de ar interna e externa. Já mostrei isso em outros vídeos bastante. Principalmente naquele vídeo do Passat Bege 77. Lá eu mostro bem, se eu não me engano tem até as medidas lá que eu passei, tirei as medidas, coloquei tudo certinho, lá tem bem explicado. Eu não mostro muito porque eu não tenho ninguém que fique filmando para mim, eu não tenho uma pessoa para me ajudar nessa, digamos assim, formulação do vídeo, da gravação do vídeo, para ter bastante material. Então eu tenho que parar, gravar, voltar a trabalhar, parar, gravar de novo, voltar a trabalhar. É uma coisa que eu faço sozinho, então para mim fica muito difícil, muito cansativo. E é muito trabalhoso fazer tudo isso. E a gente tem um dia de trabalho pela frente que a gente, aquilo que foi determinado para o dia, para ser realizado no dia, a gente tem que fazer, a gente tem que concluir, porque senão os trabalhos ficam atrasados e a gente não consegue dar seguimento em tudo aquilo que a gente tem que fazer dentro da oficina. Então, Jobson Linhares, na medida do possível, se eu puder mostrar, eu vou mostrar. Se eu tivesse alguém para filmar o tempo inteiro, seria muito mais fácil, mas infelizmente eu não tenho. Beleza? Mas dá uma olhada lá nos vídeos do Passat Bege. Acho que não sei se está marcado o nome da pessoa que é o dono do carro, que é o Anderson, mas está Passat Bege 77, se eu não me engano. Tem bastante coisa lá e tem inclusive a troca das caixas de ar. Pelo menos a externa eu sei que tem, que eu lembro. A interna eu acho que a gente não trocou, mas eu não tenho certeza. Beleza? Se trocou, trocou um pedaço. Mas dá uma procurada lá no Passat Bege, que tem todo esse sistema. E assim que tiver uma oportunidade de mostrar isso de novo, eu vou mostrar, se assim a gente tiver oportunidade e tempo para fazer isso. Próxima pergunta é do Ronaldo Vaz. Ele faz uma pergunta a respeito da tinta de zinco, se ele pode pintar com poliéster em cima ou tinta PU, tinta poliéster ou tinta PU em cima da tinta de zinco, se ele não vai ter problema, se ele pode pintar tranquilamente. A tinta de zinco é o seguinte, eu vou deixar agora nessa parte do vídeo uma explicação, uma demonstração, melhor dizendo, do que a tinta de zinco faz, como você deve proceder nela depois que ela estiver bem seca. Essa daqui é uma parte de um carro que está aqui na oficina, e essa parte de tinta de zinco aqui, ó, isso aqui já foi aplicado há pelo menos umas 2 semanas, então isso aqui está muito bem seco. A respeito da dúvida, se pode aplicar um wash primer aqui em cima, um primer aqui em cima, pode aplicar sem problema nenhum. Beleza? Se quiser dar uma, que a gente chama acordada, dar uma pequena lixada na tinta para aplicar o wash primer, pode também. Eu vou usar aqui uma lixa 400 seca, granulação 400 seca, para vocês terem uma ideia de como ela fica depois de lixada, se for necessário fazer o lixamento para aplicação do wash primer ou do primer, se vocês preferirem, certo? Esse pozinho que vocês estão vendo aí é da tinta que foi lixado. Ela não sai. Ela é uma tinta que não tem muita resistência. Eu tô passando a unha para ver se ela risca. Essa daqui, como tá bem seca, ela tá firme, tá bem resistente. Só que ela não é uma tinta feita para ter o acabamento final. Ela ser a última camada de tinta que você vai aplicar e vai ser a tinta final. Não, ela é uma tinta para fazer a proteção da chapa. E agora, se você, por exemplo, pintou essa parte aqui, ela vai ser pintada depois, mais para frente. Digamos assim, eu pintei essa parte com tinta de zinco, quero dar uma lixada aqui na tinta de zinco para criar aderência. E agora eu vou dar uma lixada um pouco mais forte para ver, ó. Então eu dei uma lixada aqui para criar uma aderência. Como vocês viram aí, deu uma lixada agora para criar uma aderência e aqui ela começou a mostrar a chapa, tá vendo? Então ela é uma tinta que não tem
grande, ela não tem uma dureza para ser a tinta final. Ela é uma tinta para proteção da carroceria. Vocês podem ver que aqui está bem protegido, mas aqui já começou a mostrar a chapa. Então uma leve lixada, aqui até ficou bem liso, uma leve lixada com uma 400 para dar criar uma aderência para a próxima camada de proteção que vai vir. Aqui no caso agora poderia ser aplicado o Wash Primer, depois o Primer PU sem problema nenhum. Beleza? Então ela é uma tinta para fazer proteção da chapa, nas partes onde depois você não vai ter como aplicar nenhum outro tipo de material, como por exemplo por dentro de uma caixa de ar, como eu já disse no vídeo da semana passada. Ela é uma tinta de proteção para essas partes. Depois você faz a aplicação do Wash Primer em cima e depois a aplicação do Primer PU. A tinta bem seca não vai ter problema nenhum, você pode aplicar, que o Wash Primer e o Primer que vai ser aplicado em cima vai ser curado perfeitamente. Lembrando que na aplicação do Wash Primer, assim que você fizer a aplicação do Wash Primer, de 20 a 30 minutos já aplicar o Primer PU. É assim que vem descrito na lata, é assim que eu aprendi, nunca tive problema com isso. E é assim que está descrito para proceder com a aplicação desses dois materiais, o Wash Primer e Primer PU. Beleza? Então com a tinta bem seca, pode aplicar o Wash Primer, Primer PU em cima que você não vai ter problema. A peça vai ficar muito bem protegida. Então, Ronaldo Vaz, você viu aí agora a parte, o jeito mais certo de se aplicar, o jeito mais certo de se trabalhar com a tinta de zinco, beleza? Aqui você fala especificamente das tinta poliéster e da tinta PU. A tinta PU, ela tem a diluição com thinner PU. Se você passar thinner PU em cima da tinta de zinco, ela sai. Então o mais correto, tanto para tinta poliéster quanto para tinta PU, é em cima da tinta de zinco, aplicar o Wash Primer, que ele é um protetor contra a ferrugem e principalmente um promotor de aderência para os próximos materiais que vai vir em cima. E ele é um material, o Wash Primer, que ele não é diluído com material nenhum. Então você pode aplicar ele em cima da tinta de zinco, que ele vai fazer o isolamento da tinta de zinco e vai promover a aderência para o Primer PU, que é diluído com thinner para PU, ou a tinta poliéster, que depois vai receber o verniz em cima. Que a tinta poliéster você tem que fazer a aplicação da tinta poliéster e depois a aplicação já em seguida do verniz PU, que também é diluído com thinner PU. Beleza? Então, para você ter a garantia de que a tinta você não vai ter nenhuma reação pintando sobre a tinta de zinco bem seca, Wash Primer para fazer o isolamento da tinta de zinco com os próximos materiais que vai vir, que no caso aí o que você diz é a tinta poliéster, tinta PU. No caso da tinta poliéster também recebe o verniz PU, que é diluído com thinner PU, e a tinta PU, que é diluída também com thinner PU. E agora vamos responder a pergunta do Douglas Paviani Ribeiro. Ferrugem no assoalho do Gol. Ele pergunta se ele pode aplicar tinta de zinco como proteção. O mais certo que você tem que fazer, o Douglas, é lixar muito bem as partes que estão com ferrugem. Isso se a chapa ainda estiver em boas condições, senão tem que cortar e fazer o pedaço novo, não tem jeito. Lixar muito bem. Se você tiver a possibilidade de usar uma escova de aço na furadeira com o adaptador, faça desse jeito, limpe o máximo que você puder. Quando você tiver absoluta certeza que você fez o melhor que você podia, tirou tudo os vestígios de ferrugem, se a chapa ficou praticamente quase que polida, aí você pode aplicar a tinta de zinco. Mas no seu caso, como você tem acesso, o mais adequado ainda é aplicar o Wash Primer. E depois você aplica uma camada de Primer PU. Se você quiser emborrachar, você emborracha. Se você quiser pintar, você pinta. Mas o mais importante é, depois da aplicação do Wash Primer, Primer PU, fazer a conclusão do trabalho com uma tinta. Pode ser uma tinta preta, aquilo que você decidir fazer. Beleza? A tinta de zinco, ela vai só naquelas partes que você trabalhou, fez um reparo, e depois que você juntar as duas peças, você não tem mais como acessar aquele lugar para aplicar a tinta. Então você aplica a tinta de zinco, que ela vem em spray, facilita o trabalho, você junta as duas peças, faz a soldagem e segue o trabalho. Beleza? O mais certo é lixar o máximo que você puder, limpar o máximo que puder. Se todo o foco de ferrugem foi eliminado, Wash Primer
e primer PU. Se ficou algum foquinho de ferrugem ainda, alguma coisa bem penetrado na chapa que você não consegue tirar com a escova de aço, aplicar um anti-ferrugem ali, por exemplo, aplicar o Ferrox, deixar ele agir, aí você escova de novo. Se aí você tiver a certeza que tudo está limpo, washer primer, primer PU e tinta. Isso é o mais certo a se fazer. A tinta de zinco é só para proteção da chapa quando ela foi substituída, trocada, está em boas condições, e partes que você não tem mais como acessar depois da soldagem. Tinta de zinco é para essas ocasiões. Ela não faz milagre, não faz proteção contra a ferrugem. Digamos que a chapa está enferrujada, você vai passar uma lixa e aplicar a tinta de zinco em cima, ela vai proteger. Ela não é feita para essa função. Ela pode até surtir um efeito muito bom em cima disso. Você pode até tentar, mas ela não é feita para isso. O processo que eu uso quando é para limpar partes do carro que estão com ferrugem, escova de aço até me certificar que eu limpei o máximo que eu podia. Se não saiu tudo com a escova de aço, um anti-ferrugem tipo Ferrox, lixa de novo com a escova de aço, me certifiquei que está tudo limpo, wash primer, primer PU e tinta. Faz esse processo que é mais garantido que você vai ter um trabalho melhor e um sucesso no final do processo aí, contra a sua ferrugem que está atrapalhando aí no assoalho do Gol, um resultado muito melhor no final, beleza? Eu espero ter esclarecido a sua dúvida e te ajudado aí com esse trabalho que você pretende aí fazer no seu Volkswagen Gol. Essa semana eu vou postar 2 vídeos, na quinta e na sexta, ou na quinta e no sábado, de um trabalho que a gente fez numa Rural Willys 1973. Beleza? Recuperação da tampa e uma parte do vidro dianteiro que a gente teve que fazer ao redor, onde encaixa as borrachas, que a gente tinha muita parte podre e a gente teve que refazer os pedaços para ter aquela parte do vidro, o quadro do vidro dianteiro em bom estado. Beleza? Então, quinta e sábado, vídeo da Rural Willys 1973. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo aqui de esclarecimento de dúvidas dos inscritos no canal ou de pessoas que viram os vídeos. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ajuda a gente a divulgar o canal, ajuda a gente a crescer com o canal, com mais inscritos. Não porque eu quero ser famoso, nem por nada disso, mas para que a gente tenha mais divulgação, para que o canal possa ser visto por mais pessoas e o nosso trabalho possa ser divulgado também. Então ajuda a gente aí com a divulgação e o compartilhamento dos vídeos. Inscreva-se no canal, se você não é inscrito, deixa aí o seu joinha e até a semana que vem, se Deus quiser. Não esqueçam, quinta e sábado, 2 vídeos de um trabalho que a gente fez numa Rural Willys 1973.